Vamos lá. Esse aqui ele entra em loop. Esse aqui dá resultado errado. Aquele ali eu estou pensando aqui. São parecidíssimos, né? Um entra em loop, o outro dá resultado errado, e o outro parece que está funcionando. Mas é tudo igual, professor. Não é. De novo, são os detalhes que fazem a diferença. E por que vocês estão copiando, em vez de estarem pensando? Não adianta que na hora da prova, vocês não vão conseguir copiar. Porque se copiar, eu vou puxar a provinha assim e dizer assim, tchau. Entenderam? Então vocês têm que praticar errado. Agora, vamos lá. Ninguém vai falar nada? Coragem. Qual a linha? Linha 2, o que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu quero uma frase aí. Quero que você vai escrever lá. Já foi falado isso. Soma igual recebe quantidade. Foi a primeira coisa que foi escrito. Eu vou escrever, mas está errado. Vamos lá. Existem dois instrumentos adicionais que vocês precisam entender, que é o acumulador e o contador. Então, lembre-se, sempre uma coisa eu já falei, certo? Existe uma coisa de inicializar. Lembra que eu falei isso? Vocês lembram? Certo? Se eu olhar para cá, este aqui, ele está lendo da onde? Do externo. Certo? Então, na variável 1, a informação está vindo de fora. De fora da onde? De fora do programa. Do usuário. Certo? E eu estou pegando a informação que está vindo de fora do usuário e guardando em algum lugar. Eu preciso dessa. Talvez eu precise. Esta variável soma aqui, não sei se eu estou aparecendo, ou se está bem aqui. Esta variável soma, ela não é resultado de uma leitura, ela é resultado de uma produção. Mas como eu reconheço quem é no 1, porque eu já li, quem é no 2, porque eu já li, certo? O resultado dela, que é esse recebe, que é, a gente vai usar esse sinalzinho aqui, essa setinha para o lado que vai receber, certo? O que tinha lá antes vai ser sobrescrito, certo? Neste momento, o que tinha lá antes vai ser sobrescrito. Então, como eu não precisei dele antes, tá ok. Só usei aqui, beleza. Tudo bem? Agora vamos olhar para cá.
Eu tenho um conjunto de números. Quantos? Ah, não sei. Ah, então eu vou descobrir quantos são. Ah, são 5 números. E agora? Eu só sei que são 5 números. Eu tenho que ler todos esses números. Mas não adianta eu só ler. Eu tenho que ler e já inseri-lo em algum outro espaço. Então, se eu usar uma variável cada vez que eu ler este número, 5 vezes, se eu for ler 5 vezes, eu vou sobrescrever naquele espaço 5 vezes, no mesmo espaço. Significa que eu vou perder o número anterior. Beleza, vou perder o número anterior. Mas eu quero o número anterior, eu quero só o valor que está no número anterior. Onde é que eu guardo ele? Eu guardo aonde? Aonde? Outra variável. Que outra variável é essa? Entenderam? Então, esta outra variável tem que ter, é um acumulador, ela vai guardar. Se já tiver 50 lá, nessa variável, eu somar mais 5 números, vai ter a soma dos 5 números mais 50. Ah, mas como é que eu sei que tem 50? Eu não sei. E como é que eu sei que vai ter 0? Se é uma soma. Vocês são de exatas. Como é que eu sei que vai ter 0? Escrevendo lá. Cara, tu vai ficar com 0 agora. Eu vou dizer que tu tem 0. Ponto. Tu pode ter o que tiver antes, mas agora tu vai ficar com 0. É isso que a gente tem que fazer. Mandar mesmo. Cara, tu vai ficar com 0. O resultado, que é a soma, recebe 0. Lembra? Toda vez que eu botar uma bolinha cortada, é 0. Isso aqui é O, certo? Se não cortar, é O. Se eu cortar, é 0. Não é vazio, é 0. Entenderam? Por quê? Este vai ser o meu acumulador, aonde eu vou guardar as respostas. E agora a gente vai entender o que é um laço, uma repetição. Oi? Não entendeu o quê? Por que eu estou colocando 0? Porque se tiver... Me dá o teu copo aí, eu vou encher. Tem 1 litro aí ou tem meio litro? Meio litro, eu vou encher tudinho aqui. Eu vou te dar meio litro de água aqui. Vamos lá? Tá cheio. Ah, tá cheio? E como é que tu faz para ganhar meio litro de água meu? Ah, e como é que tu faz para esvaziar? Vou jogando fora. Ou seja, tu vai garantir que não vai ter nada ali dentro para poder receber meu meio litro de água. Entenderam? Eu tenho que garantir que não tem nada lá. Ou seja, não tem nada além do que eu imagino que tenha. Eu não posso imaginar. Lembra? O computador não imagina nada. Ele só executa. Então, eu tenho que dizer para ele: cara, não imagina nada, não, coloca lá 0, pronto, acabou. Entenderam? Isso chama-se inicializar a variável, que vai ser um acumulador de valores. Agora vamos lá. Se eu tiver 0 valores para ler, quanto é que vai ser soma? 0. Se tiver 1, vai ser, por enquanto, 0. Como é que eu faço para ela receber esse valor? Entende? Agora eu vou ter que ler quantidade. Quanto é quantidade? Não sei, quem vai me dizer é o usuário.
Mas o meu programa tem que ler exatamente aquela quantidade. Certo? Então, agora nós vamos usar a segunda parte, que é a repetição. O segundo processo, que é a repetição. Enquanto eu tiver, quanto é tiver números a ler? É a quantidade. Então, enquanto quantidade, como é que eu sei que quantidade tem número para ler? Enquanto quantidade for maior que zero. Porque se for menor, zero ou menor que zero, não me interessa. Enquanto, eu quero que vocês entendam, hein? Quantidade é essa mesma aqui, ó. Essa variável. Certo? For maior do que zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é o número que eu estou somando. Seria redundante a gente especificar que a quantidade também tem que ser um número? Por enquanto a gente ignora isso. Tá? A gente está aprendendo os mecanismos. Depois a gente vai ajustar, refinar tudo isso. Tá bom? Vamos levar em consideração que isso aqui, o cara está sendo certinho, por enquanto. O que não é muito certo, mas tudo bem. Bom? Tá? Então, se for zero, não vai entrar aqui. Porque ele só vai fazer o que está aqui embaixo do enquanto até quantidade for zero. Significa que, prestem bem atenção nisso, tá? Se o laço, a repetição só acontece, né, quando esse cara for modificado, significa que aqui dentro eu sou obrigado a alterar a quantidade. Porque senão, se quantidade for maior que zero, vai ficar aqui e não vai parar nunca. Então, esta entrou no laço, eu tenho que mudar isso aqui de alguma forma, para que isso aqui seja falso. Entenderam? Se eu disser que quantidade é assim, aí você vai ler e soma, lê e soma, lê e soma, lê e soma, lê e soma. Tá, você leu, somou quantos? Quantidade continuou maior que 5. Entenderam? Então, eu sou obrigado a alterar a quantidade. Isso aqui é só uma informação. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Leia número. Pronto, li o número. Beleza, agora eu tenho esta variável que vai guardar um valor, um número dessa quantidade. Eu já li um, lembra? Li um. E agora o que eu tenho que fazer? Se eu já li um, sobram quantos? Vamos supor que sejam 5, sobram 4. Mas eu li esse 1. Se eu for ler o próximo aqui, de novo, o que vai acontecer? Eu vou perder esse primeiro. Então eu vou guardar esse primeiro em algum lugar. Beleza? Aonde? Ora, onde eu quero. Soma, vai receber. Mas se eu não quiser esquecer o que tinha em soma, opa,
mais um número. Por que eu estou usando este cara? Ele vai receber o que ele já tinha, porque senão ele vai receber o número e vai esquecer o que ele estava antes. E eu posso fazer isso em computação. Este cara vai receber o que estava na memória, neste endereço de memória, mais o que está neste outro endereço de memória. Eu vou sobrescrever a memória, a soma, que eu estou nomeando como soma, com o que está nela, mais o que está em 1. Pronto. Já guardei este cara nesta outra variável. Entenderam? Para o que eu preciso. Até aí, tudo bem? E agora? Pergunta. A primeira soma, ela é a mesma dessa segunda que está... Quanto tem lá? Quanto tem soma? 0. Então vai receber 0 mais o 1. Mas essa É a mesma, o mesmo endereço. É a mesma variável, mesmo endereço. O segundo aqui, leia a linha 6. Certo. Definir que número é em quantidade. Leia número em quantidade. Não, porque o laço vai me fazer isso. Certo? Olha lá. Tudo bem até aqui? Não. Eu vou mandar ele diminuir a quantidade. Não vai automático. Não existe nada automático na computação. Quem vai fazer automático sou eu. Então, você está pensando, ou seja, tem que diminuir. Não é que vai diminuir. Tem que. Se tem que, eu tenho que mandar fazer. Não adianta, conforme levantar a perna vai dar um passo. Não. Conforme levantou a perna, vai ficar levantado. Até eu mandar dar um passo. Se eu não der esse passo para frente, se eu não mandar levantar outra perna, não vai sair do lugar. Eu tenho que mandar fazer isso. Não fiquem com medo, porque eu vou me exaltando aqui, parece que eu estou brigando com vocês, né? Mas não estou não. Certo? Só deixando claro. Professor, eu ainda não entendi esse laço que o senhor fez, acho que super na quantidade, esse laço. A gente já vai explicar. Assim, eu entendi como que afeta o mundo, entendeu? Tipo assim, não parece que está tipo assim. Eu vou já explicar daqui a pouco. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Ora, eu já sei que eu ganhei li e coloquei este cara na soma, que tinha 0, agora ele tem 1. Certo? E agora o que eu tenho que fazer? Diminuir a quantidade, porque eu sou obrigado a alterar a quantidade. Então, quantidade recebe quantidade menos 1. Como é que eu diminuo? Tirando 1 de lá. Se tinha 5, agora vai ter 4. Certo? Se tinha 6, vai ter 5. Se tinha 2, vai ter 1. Se tinha 1, vai ter 0. Quando chegar em 0, certo? Então, qual é o problema aqui? Leia quantos. Contador recebe 1. Mas se quantos for 0? Enquanto o contador for menor ou igual a quantos, contador, tá bom. Ele é maior do que quantos? Mas não vai fazer. Deixa eu ver se não vai. Contador menor igual a quantos? Eu acho que funciona.
Eu acho que vai funcionar. Não, não vai funcionar porque soma pode ter qualquer coisa lá dentro. Pode ter, soma pode ter lixo. Certo? E aqui, lê a quantidade. Se quantidade for 0, repita a quantidade vezes. Se quantidade for menos 1, é a mesma coisa aqui, ó. Soma pode ter qualquer outra coisa ali dentro. E aqui, ó, como é que eu vou diminuir a quantidade? Vamos supor que a quantidade seja 2. Repita 2 vezes. Eu leio, recebe. Quanto está a quantidade? 2. Eu mudei? Não. Então continua 2. Não é automático. Não existe nada automático. Então continua 2. 2, 2, 2. Vamos ver se isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Isso aqui tem um problema aqui. Isso aqui tem um problema de quantidade menos 1. Não tem problema, tá? De vocês estarem errando. É melhor do que quem ficou sem falar. E o pé é pesado. O papo no coração de vocês. Vai na alma. Certo? Quanto mais vocês errarem, mais vocês vão aprender. No caso, nesse daí... Não, isso aqui não. Não, essa primeira... Não, porque a gente não... Só quem pode falar sobre o problema dos outros sou eu. Vocês falam sobre o meu. Dos outros, não. Vai ser assim. Certo? Porque para você falar do outro, você tem que ser melhor. Pode falar do meu. No caso ali ia dar certo, porque se a quantidade fosse negativa, eu sou uma periferia, fazer tão estado negativo. Também ia dar certo. Se fosse menos 5. Menos 5 é menor do que é maior que 0? Não. Então vai funcionar. Mas ele só ia dar certo porque eu só defini o soma. Porque eu não defini, eu coloquei valor 0 lá. Vamos lá ver como é que isso funciona. Para as pessoas entenderem, eu vou fazer o que a gente chama de rastreamento. Isso aqui, como é que é o nome dela? Não é seu nome, desculpa. Jéssica. Jéssica, isso aqui é um laço. Isso aqui é um laço. Uma repetição. Isso aqui não é repetição, é sequência. Qual é a diferença? Repetição tem que estar vinculada a um laço. Mesmo que eu faça a mesma coisa várias vezes, não é repetição, é uma sequência de ações iguais, mas não é uma repetição. Ok? Isso aqui é uma repetição. Então, existem comandos para começar uma repetição. Tem a ver com comandos, sim. Tem comandos para repetição. Então, tudo que está aqui dentro vai se repetir, tá? Isso é uma repetição, ou laço. Beleza? Agora vamos ver se isso aqui realmente funciona. O que a gente vai fazer? Vamos rastrear. Tá? Eu vou simular como se fosse um computador. Tudo bem? Vai ver isso aqui agora, certo? Segura e preste atenção. Eu queria saber, no caso, aquele código, ele faz um laço, né? Mas em que momento esse
esse laço para, assim, fica assim. A gente vai ver agora. Beleza? Tá. O que eu ensinei para vocês é como construir um algoritmo. Eu sugiro que vocês não copiem. Ou se forem copiar, use depois para checar se a sua solução está mais ou menos adequada com o que está. E aí descubra onde você está com problema e me procure para a gente tirar dúvidas. Como eles estão fazendo aqui. Só que a resposta deles eu vou dar agora. Está triste, Rose? Quer sentar aqui na frente? Não, professor, estou com medo que você me bata. Vamos lá. Olha só. Então, lembra? Cada variável representa a memória. Tá? Um endereço de memória. É onde eu vou colocar os dados. Ok? Leia significa que o meu programa não precisa saber quantos são. Ele precisa perguntar. Se ele não sabe de antemão, ele tem que perguntar. Então, tem uma variável quantidade. Quanto tem lá? Bicho. Não sei. Certo? Tem a variável quantidade. Vamos lá. Leia a quantidade. Quantidade. Quem quer dizer um número? Se me disser 100, a gente vai ficar aqui até 2 horas da tarde. 3. Quem falou 3? Então, agora eu coloquei lá na memória variável memória. O valor 3. Ok? Próxima linha. Linha 2. Soma, recebe 0. Opa, eu tenho uma variável soma que recebe 0. Eu coloquei lá 0, então não tem lixo, tem 0. Beleza? Linha 3. Enquanto, vocês sabem que é enquanto, né? Enquanto o professor Edson não me der 10, eu não vou desistir da disciplina. Certo? Então, enquanto quantidade é maior que 0, quanto é quantidade? 3. Certo? Ela é maior que 0? É. Então, eu vou fazer tudo o que está aqui dentro. Primeira coisa, eu vou ler num. Opa, eu não tenho essa variável num. Eu vou ler. Num. Diz um valor aí. Para dizer que depois eu estou sendo tendencioso. 7. Beleza. 7. Certo? Beleza, e agora? Soma. Quanto tem soma? 0. Vai receber 0 mais 7. Vou colocar aqui, tá? 3. Só para a gente ficar aqui. 3. Tá? Soma. Vai receber soma mais 7. Vai ficar quanto agora? 7. 0 mais 7, 7. Ok? Quantidade vai receber 3 menos 1. 3 menos 1. Quantidade vai receber 2. Acabou? Acabou. Fim do enquanto. Volta para cá. Automaticamente. Professor, não tem automático. Mas isso aqui é uma operação de repetição. Repetição é um laço que acontece. Certo? Enquanto isso aqui não for satisfeito, eu fico fazendo isso aqui o resto da vida. Quantidade agora é quanto? 2. Olha lá a quantidade. Está 2 na memória. Certo? Ora, quantidade é maior que 0? É maior que 0. Concordam? Beleza. Então,
eu vou ler num. Tinha 7. Quanto que eu vou ler agora? Diz outro número aí. Aí. 5. Não dê números difíceis para mim. 5. Num agora tinha 7 no mesmo espaço, agora tem 5. Para onde foi aquele 7, professor? Para longe. Não sei. Eu preciso dele? Não. Eu só preciso do valor dele. E eu já guardei o valor dele. Porque eu só quero que se apresente o resultado da soma e não os números. E assim o próximo. Tá? Bom, então, vamos lá. Num é 5. Soma vai ser o quê? O que tem em soma, que é 7, certo? Mais que tem no 5. Ora, 7 mais 5, 12. Até onde eu sei. Ok? Beleza. Linha 7. Quantidade que está 2 vai ser quantidade menos 1. Então, se tem 2, vira 1. Volta. Vindo enquanto sobe de novo. Então tem meio que uma condicional ou condição dentro do loop. Sim, senão ela não sai. E uma condicional que tenha variação. Certo? Que tenha variação. Ok? Então, quantidade está 1. Opa, volta para lá. 1. Certo? 1 é maior do que 0? É. Então ele vai fazer de novo. Veja,